Abramos as nossas Bíblias, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, apenas o 16. 1 Timóteo 4, 16, nós ainda continuamos com um tema maior, como viveremos, como viver piedosamente em um mundo de tanta impiedade. Nas últimas semanas nós investimos um tempo para falar da questão familiar, então nós precisamos como pais, formar os nossos filhos, forjá-los pelo Evangelho, para que eles possam crescer, tornando-se homens, mulheres, adultos que temem ao Senhor e que proclamam o Evangelho do Senhor. A esfera da família é a mais importante da esfera terrena quando falamos de autoridade. Nós vamos, a partir de hoje, continuar com a pergunta como viveremos, mas focando na esfera da igreja, no âmbito eclesiástico. Teremos esse hoje e algumas semanas para frente, conversando sobre a formação de líderes piedosos, aproveitando a oportunidade que nós estamos em um ano que na igreja teremos 2 assembleias para a eleição de oficiais, então já estaremos aqui preparando a igreja para isso também, e compartilharemos então sobre esse tema, formando líderes piedosos. 1 Timóteo 4, o verso 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Vamos orar. Senhor, estamos diante da sua palavra que foi lida, dá-nos o entendimento desta palavra, assim como as nossas crianças, que também têm um momento agora, que o Senhor possa usar os professores para ministrar a palavra para elas também, que saiamos daqui nessa noite de quarta-feira, abençoados, certos de que o Senhor falou conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o cenário político, nós estamos em um ano político, logo as propagandas vão começar, e o cenário político, de modo geral, ele causa em muitas pessoas uma espécie de repulsa, indignação e muitas vezes ira. De modo geral, o povo diante de um cenário político fica indignado, irado, seja qual for o lado, sempre haverá insatisfação em relação ao governo atual, de qualquer governo que seja, de qualquer lado, sempre vai haver pessoas que vão se colocar como insatisfeitas, fazendo grandes listas de problemas que o Brasil ele passa. Não é de hoje, não é de agora, não é de 8 anos, 4 anos, não é de 20 anos para trás, não é de hoje. Em qualquer época da história da nossa nação, nós poderíamos fazer essas grandes listas, descrevendo com uma espécie de lista os graves problemas do nosso Brasil. A insatisfação em relação àqueles que assumem o poder, seja aqui no âmbito municipal, estadual ou mesmo federal, não importa qual for, a insatisfação em qualquer época, ela vai ser uma realidade. E é claro que nós não podemos achar que é só aqui, na nossa nação querida, o Brasil. O cenário internacional não é muito diferente. Grandes potências mundiais lidam com problemas também graves, com situações precárias dentro do seu contexto de nação, que tem muito a ver com a liderança que está à frente. Então, em muitas nações, há por parte dos que são governados, desgosto. Por que é assim? Porque, de modo geral, nós encontramos um cenário que causa tanta tristeza no coração do povo, raiva, que traz um cenário que traz sentimentos que nós não gostaríamos, aqui no Brasil ou em qualquer outra parte desse mundo. Poderíamos apontar algumas possibilidades, fazendo talvez uma análise geopolítica, não é o objetivo hoje, falando talvez do sistema econômico que uma nação ela escolhe e vai ter a ver com
a realidade que ela vive, poderíamos falar do próprio sistema de governo, enfim, são várias coisas que poderiam ser ditas, mas para o nosso objetivo aqui, uma vez que nós estamos dentro de um contexto de igreja, diante da palavra do Senhor, nós sabemos que as Escrituras nos apontam o real motivo de qualquer tipo de problema. Toda crise, todo problema, ele tem uma sede, ou tem um nome, o nome dele é pecado. Então, porque tem guerras, vão surgir várias razões pelas quais nações entram em guerra uma com a outra. Mas quando a gente analisa, a própria Escritura vai nos apontar que o problema é o pecado. De modo geral, líderes que governam sobre nações são líderes que não temem a Deus. De modo geral, são líderes que não têm uma cosmovisão cristã, bíblica cristã, como nós temos compartilhado aqui. Então, esses líderes que não têm essa cosmovisão, que não seguem as Escrituras para nortearem a maneira como vivem, esses líderes vão governar segundo o curso deste mundo mesmo. Líderes que não temem o Senhor, não têm o Senhor como dono deles, então eles vão governar de acordo com o que acham que deve, segundo as suas próprias concepções, seus próprios conceitos. Aqueles líderes que não experimentaram de uma genuína transformação espiritual, portanto, ainda são escravos do pecado, esses líderes farão escolhas segundo o seu próprio Senhor, que é o pecado. Talvez essa seja uma análise para muitos, uma análise muito simples, para responder às grandes crises do Brasil e do mundo, mas não é nada que simples, ela é profunda, porque uma vez que a gente abandona o conceito de pecado, o mundo está perdido. E nós sofremos como Brasil, como mundo, por causa do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O mesmo problema nesse cenário geral de político, de governos, talvez não o mesmo, mas muitos problemas que nós encontramos nesse cenário de governo, a gente acaba encontrando também dentro da igreja. Infelizmente, nós sabemos que o mundo é cheio de líderes impiedosos. E o que é impiedoso? Que não tem a piedade, que não tem a consagração a Deus, que não temem a Deus, que nem sequer acreditam em Deus, que vivem segundo o curso deste mundo, que são dominados pelo diabo, porque são escravos do pecado. Muitos desses líderes que estão em algumas posições de frente, no cenário de um governo de nação, estado ou mesmo município, muitos desses líderes impiedosos, eles conseguem ser líderes da igreja. Muitos deles conseguem entrar de alguma forma e assumir alguns cargos no cenário da igreja. Então, assim como uma nação pode padecer por conta desse governo impiedoso, uma igreja que tiver na linha de frente líderes igualmente impiedosos, essa igreja também vai sofrer duras consequências. Uma liderança sem piedade fará com que o povo padeça sobre as suas funções lá, que eles vão desenvolver como líderes. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem um sistema de governo com um modelo chamado de representativo. Que isso significa um grande grupo escolhe por eleição um pequeno grupo, para que esse pequeno grupo possa tomar lugar nas grandes decisões. Esse pequeno grupo vai ser a liderança oficial, o governo da igreja, por isso é representativo. O grupo grande escolhe indivíduos para compor grupos menores e exercer então governo. Nós entendemos que oficiais, e dentro da igreja presbiteriana são dois grupos de oficiais, presbíteros e diáconos. Os presbíteros lidam mais com o governo, com o conselho, os oficiais dos diáconos lidam mais com o serviço de modo geral. Mas os dois grupos, diáconos e presbíteros, eles exercem autoridade sobre a igreja. E por isso, nós não podemos escolher qualquer um para assumir uma posição tão importante.
Isso é tão importante que a própria Bíblia deixou para nós critérios que nós devemos levar em consideração, aquilo que a Escritura deixou para nós de registro, para nos auxiliar nessa escolha. Eu não posso escolher alguém para ser presbítero ou para ser diácono porque eu gosto, porque fala bem de mim, porque eu tenho um bom relacionamento. Não é suficiente. Esse não é um critério bíblico para a escolha daqueles que vão assumir essa posição de autoridade sobre a igreja. Então tem critérios. Alguns textos da Escritura nos mostram esses critérios que vão nos auxiliar nessa escolha. E por que é tão importante seguirmos esses critérios? Porque líderes sem piedade podem manchar a piedade da igreja. Líderes ruins, líderes que não temem a Deus, líderes que não passaram por uma genuína experiência de conversão, líderes que não levam a sério as Escrituras, líderes que não conseguem enxergar a vida na ótica da palavra de Deus. Esses líderes vão conduzir a igreja. E quando não há piedade, para onde a igreja será conduzida? Quais são os lugares que essa liderança vai levar a igreja, se essa liderança não for uma liderança piedosa? Nós vemos um texto, 1 Timóteo 4,16, Paulo, que escreve o texto, ele escreveu 2 cartas ao jovem Timóteo, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, há uma expressão, verdadeiro filho na fé. É assim que o apóstolo Paulo enxergava Timóteo, o seu filho na fé verdadeiro. São 2 cartas, escritas em momentos diferentes na vida de Paulo, portanto, em ocasiões diferentes. A primeira carta, por exemplo, que é do texto que nós lemos, embora não haja unanimidade, mas alguns entendem que Paulo foi preso em Roma, e depois ele foi solto e posteriormente preso novamente. Não há unanimidade na compreensão desse fato, mas o que nós sabemos é que a primeira carta que Paulo escreve pode ter sido escrita depois de uma soltura daquela primeira prisão em Roma, registrada no livro de Atos. A segunda carta foi escrita alguns anos depois, e o apóstolo Paulo também estava preso, e aqui agora sim preso, a carta de 1 Timóteo talvez não, mas a segunda carta, já no final da vida de Paulo, foi escrita numa prisão, não mais domiciliar, era um lugar pior, mais difícil. Contudo, as 2 cartas, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, têm propósitos muito parecidos. Paulo escreve então 2 cartas endereçadas a um indivíduo, a um jovem, a um rapaz, Timóteo. E o objetivo de Paulo era orientar esse Timóteo no ministério que ele desenvolvia. Timóteo já estava no campo, pastoreava, já era uma espécie de superintendente de igrejas, e esse era um dos objetivos. Estudiosos dizem que Paulo era um tipo de mentor para Timóteo, e como mentor, dava orientações a Timóteo sobre o que Timóteo precisava para o trabalho que ele desenvolvia nas igrejas. 2 cartas com objetivos muito parecidos. O texto que nós escolhemos para começarmos hoje a nossa meditação é uma palavra que está dentro de uma série de exortações. Os versículos anteriores, nós encontraremos algumas exortações que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, logo depois do capítulo 4, versículo 1 a 5, quando Paulo trata de uma realidade escatológica. Capítulo 4, versículo de 1 a 5, se a sua Bíblia estiver aberta, você pode acompanhar. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O apóstolo Paulo dá uma palavra sobre o que a igreja passaria, mas sabemos que a igreja já estava passando por isso. É uma palavra que diz respeito ao futuro, mas já acontecia no presente. O que estava acontecendo? Enganadores, falsos mestres, estavam confundindo a mente dos fiéis. Isso
sempre vai acontecer ao longo da história, esses falsos mestres, mas já acontecia aqui quando Paulo escreve a Timóteo. E esses enganos, esses ensinos de engano, levavam a igreja a uma falsa piedade, ou a uma vida completamente distante daquela que as Escrituras deixavam como padrão. Os falsos ensinos sempre têm como consequência a falta de santidade na vida do povo. E o apóstolo Paulo sabia que isso já era uma realidade nessa época, como sempre vai ser uma realidade em todas as épocas. Logo depois que o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre essa presença de espíritos enganadores, são os falsos mestres, com mensagens contrárias à doutrina dos apóstolos, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele se alimente com a doutrina de Cristo, versículo 6 do capítulo 4. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você vai falar à igreja sobre esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, aqueles que estão enganando, e você vai alimentar o rebanho com a doutrina certa. Você se alimenta com isso, mas vai alimentar também. Interessante notar que há uma ênfase não apenas em um discurso de piedade, não há apenas uma palavra sobre o que Timóteo deveria dizer, mas o apóstolo Paulo enfatiza como Timóteo deveria viver. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas, os falsos ensinos daquela época, e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Até aqui? Então veja que o apóstolo Paulo está enfatizando a Timóteo, não apenas ensine o correto, mas viva de maneira correta. E por isso, Paulo diz a Timóteo para viver essa piedade de tal forma que a sua idade, ele era um jovem naquela época que recebe essa carta, que a juventude de Timóteo não poderia ser usada por outros da igreja para desprezá-lo no seu ministério. Timóteo deveria viver com seriedade, capítulo 4, versículo 12. Paulo diz, torna-te padrão dos fiéis, mesmo sendo mais novo, comparado talvez a outras pessoas da própria igreja que Timóteo cuidava. Paulo está dizendo, torna-te padrão. Existia o falso ensino, Timóteo tinha que combater o falso ensino com a palavra da verdade. Mas não só discurso, não só fala, ele tinha que viver a piedade. No verso que nós lemos aqui, do versículo 16, esse texto se apresenta como uma síntese de tudo que Paulo está falando até esse momento. Um resumo. Mas quando continuamos a leitura do capítulo 4 e seguimos até o final da carta, e até mesmo a segunda carta que Paulo escreve, nós vamos perceber que tudo que Paulo está tratando na sua carta, e também na próxima carta que ele escreveria, poderia ser resumido simplesmente no versículo 16, nessa expressão inicial, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É sobre isso que Paulo está falando a Timóteo. Cuide de você, cuide da doutrina. Quem foi Timóteo? O apóstolo Paulo nós conhecemos muito bem. Timóteo foi um líder de boa formação. Ele passou por um processo, até chegar ao local onde ele estava quando ele recebe as cartas. E aqui quando ele recebe, ele já era um líder, já atuava nas igrejas. Mas Timóteo passou por um processo de crescimento, e esse processo foi gradual. Então aqui eu quero pensar rapidamente com os irmãos, quem foi esse rapaz que recebe essa carta? Em primeiro lugar, sabemos que Timóteo teve uma educação familiar, e recentemente nós falamos disso aqui, e ele foi muito bem educado pela sua família, pela sua mãe e pela sua avó, a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. Capítulo 3, versículo 14 e 15, da segunda carta a Timóteo, Paulo fala que desde a infância, desde pequeno, Timóteo sabe as sagradas letras,
E no capítulo 1, versículo 5 da segunda carta, Paulo faz referência a essas duas, a mãe e a avó de Timóteo, como sendo grandes responsáveis por instruir na fé esse rapaz. O pai de Timóteo, Atos capítulo 16, versículo 1, já disse que ele era grego. E alguns estudiosos entendem que o pai de Timóteo não tinha uma fé cristã, mas a mãe e a avó conseguiram cuidar desse rapaz, instruindo na palavra. A relação que Timóteo tinha com Paulo começou muito cedo, quando ele era ainda muito novo. Na segunda expedição missionária, ou na segunda viagem missionária do apóstolo, quando Paulo chega em Listra, ele encontra esse rapaz ali na cidade. Timóteo estava ali. E a partir da sua estadia em Listra, ele ficou um tempo ali, nós não sabemos exatamente quanto tempo, mas quando Paulo sai de Listra com a sua equipe, ele leva Timóteo com ele. Qual a idade que Timóteo tinha quando ele foi levado por Paulo? Nós não sabemos, não está escrito na Bíblia. Alguns comentaristas, eles sugerem, mas não com precisão. Mas há uma possibilidade de Timóteo ter entre 16 e 20 anos, quando o apóstolo Paulo o toma para si, para que ele possa seguir o apóstolo nas viagens missionárias. Então, talvez aí 16 a 20 anos, não mais do que isso. Era um jovem. O capítulo 16, nós temos uma importante informação. O texto diz, em Atos 16, dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então Timóteo não era uma criança, desde a infância sabia as sagradas letras, em algum momento a graça alcançou aquele rapaz, e quando Paulo chega a Listra pela segunda vez, na viagem missionária, na segunda viagem missionária, Timóteo já dava um bom testemunho naquele local. As pessoas falavam bem de Timóteo. Ele já aparentava ser um jovem diferente, talvez de outros da sua época. O que isso significa? Quando Paulo levou Timóteo para as viagens, ele já havia experimentado dessa graça. Ele já havia experimentado dessa transformação espiritual. Quem que fez isso? Deus. Por meio de quem? E aí alguns comentaristas, alguns estudiosos entendem que na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo esteve em Listra, e alguns entendem, embora não tenha como a gente afirmar assim com tanta precisão, mas que é muito possível que nessa primeira viagem, Timóteo tenha tido um contato com o apóstolo Paulo, e por meio desse contato, a graça do Senhor alcança aquele jovem. Porque quando Paulo volta a Listra, em sua segunda viagem missionária, em Atos capítulo 16, este Timóteo já era conhecido na região, não apenas em Listra, e as pessoas sabiam que se tratava de um rapaz diferente. Então pode ser que tenha sido realmente a sua conversão na primeira viagem missionária de Paulo. Se foi ou não foi, o que é interessante notar, talvez você lembre disso, o que aconteceu com Paulo na primeira viagem missionária, quando ele esteve em Listra, ele foi apedrejado, foi dado como morto. Foi nessa cidade, na cidade de Timóteo, que o apóstolo Paulo quase morreu por causa de um apedrejamento. Então, neste lugar em que Paulo foi apedrejado, esse mesmo local foi o local onde Paulo encontrou Timóteo, e disse assim: vem comigo, e começa a levar Timóteo em vários lugares pelas viagens missionárias. A expressão filho na fé, que o apóstolo Paulo usa para Timóteo, pode indicar realmente que a obra de Deus na vida de Timóteo tem havido por meio do ministério de Paulo, da pregação de Paulo, porque Paulo o tratava como um filho na fé. O que nós sabemos é que o apóstolo se tornou um grande mentor espiritual desse rapaz. Não à toa que Paulo escreveu 2 cartas para ele, porque tinha um carinho muito grande, e as cartas, elas serviram para orientar Timóteo no ministério. Paulo se apresentava então como esse mentor na vida de Timóteo. Se você lembrar bem, algo muito semelhante aconteceu com Paulo, quando ele se converte, em Atos capítulo 9,
algumas coisas acontecem, e quase mataram Paulo, e alguns discípulos tiraram Paulo de um lugar com uma corda, e ele fugiu. E quem apresenta Paulo aos apóstolos? Barnabé. E Barnabé tem um relacionamento muito próximo com Paulo no início do Paulo convertido. Quando Barnabé chega a Antioquia, quando os apóstolos mandam Barnabé para Antioquia ver o que estava acontecendo ali, ele viu o que está acontecendo e trouxe Saulo para perto dele. Então, de alguma maneira, Barnabé, ele exerceu uma influência em Paulo no início de sua conversão, como se fosse uma espécie de mentor, um discipulador. E agora nós encontramos Paulo fazendo isso com Timóteo. O apóstolo trabalha intencionalmente na formação desse rapaz, preparando Timóteo para assumir algumas responsabilidades grandes na igreja. O livro de Atos, que é um livro histórico, nós vamos encontrar algumas narrativas nessas viagens que Paulo faz, chamadas de viagens missionárias, e algumas dessas narrativas a gente percebe como Timóteo vai se tornando muito importante no ministério de Paulo, e para as igrejas que estavam nascendo naquele tempo. Quando nós lemos algumas cartas que Paulo escreve, por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo está escrevendo que vai enviar Timóteo como seu representante naquela cidade. Paulo não poderia ir, e Paulo está mandando alguém como seu representante. Então não era qualquer um Timóteo, era um rapaz que estava sendo formado e passava por essa experiência de crescimento, e Paulo então diz aos coríntios: vou enviar Timóteo. Muitas cartas que Paulo escreve, ele escreve com uma espécie de participação de Timóteo, como se os dois assinassem, com o auxílio de Timóteo. As cartas aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Coríntios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Na carta aos Filipenses, nós temos um registro muito parecido com o de 1 Coríntios 4, que o apóstolo Paulo escreve a carta estando preso, e ele diz para aquela igreja de Filipos que enviaria Timóteo. Mais uma vez, vou enviar alguém para me representar, porque eu não posso ir. Então eu vou enviar alguém para me representar. E nesse texto, do capítulo 2, versículo 19 ao 23, Paulo dá um testemunho belíssimo sobre Timóteo, falando do seu caráter provado, de que ele era a pessoa certa para essa missão dada. Timóteo iria para a cidade de Filipos, para aquela igreja, e a igreja poderia recebê-lo muito bem, porque era a pessoa certa para ir. Então Timóteo vai passando por esse processo de crescimento. Mesmo nós não tendo muitas informações, nós sabemos que Paulo participou ativamente desse processo. Esse processo de desenvolvimento espiritual desse rapaz, desse jovem chamado Timóteo. Começa muito novo a acompanhar Paulo nas viagens, entre 16 e 20 anos, e como é que Timóteo termina? Quando recebe a segunda carta, já era um pastor de igrejas consolidado. Ele era enviado para resolver alguns problemas, resolver alguns conflitos. Era um homem que tinha que lidar com grandes responsabilidades. Capítulo 1 da primeira carta de Timóteo, versículo 3 e 4, olha o que Paulo diz a esse respeito. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ainda muito novo, o apóstolo Paulo trabalha com esse Timóteo cresce, alguns anos se passam, ele adquire experiência, maturidade espiritual, e agora Paulo diz:
vai e admoeste. Admoestar, um termo popular, é brigar, é chamar a atenção de pessoas que estavam causando dificuldades no contexto da igreja. Esse rapaz chegou nessa condição, se tornou esse homem. A história de Timóteo aponta então para esse processo de formação de um líder. E esse processo na vida de Timóteo, a gente percebe que não há possibilidade de separarmos aquilo que é chamado de ortodoxia e praxis, aquilo que nós podemos chamar de teologia e vida piedosa. Não tem como separarmos as duas coisas. Dizer que teologia é menos importante do que a prática, ou a prática menos importante que a teologia, as duas coisas têm que andar juntas. E a vida de Timóteo é um exemplo de um líder que foi formado, e a sua formação passou por isso, dele ser alguém que tinha a doutrina, mas também tinha a piedade. Esse cuidado pessoal é tão importante quanto o cuidado doutrinário. E Paulo escreve isso no texto que nós lemos, que é o texto base, 1 Timóteo 4,16. E esse cuidado pessoal com cuidado da doutrina traria benefícios pessoais para a igreja. Vamos ler o texto de novo, capítulo 4, versículo 16, o finalzinho. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quando Paulo usa a expressão aqui, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes, o sentido não é a salvação daquele sentido que geralmente é usado nas Escrituras, da alma, que tem a ver com justificação, a libertação da condenação do pecado. Não é aqui esse contexto. Quando Paulo usa a expressão salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes, não é. O sentido aqui de salvação é preservação da apostasia, do abandono de fé. Esse era o assunto anterior do capítulo 4. O capítulo 4 começa com isso. Os espíritos enganadores, os falsos mestres vão vir e vão dizer que é pecado aquilo que não é pecado, vão causar confusão na vida da igreja, vão tirar a igreja do rumo, do caminho. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. E quando nós chegamos aqui no final do capítulo 4, ele diz: Timóteo, se você continuar nesses deveres, que se resume, cuidar de você mesmo e cuidar da doutrina, você vai preservar a si mesmo disso, desse desvio, dessa queda, e também você vai conseguir preservar os ouvintes de caírem dessa maneira. O apóstolo Paulo está encorajando a Timóteo a zelar por si mesmo e por outros, para que todos eles possam permanecer fiéis, não caindo, como aconteceu com alguns naquela época. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, em falatório inútil, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Agora o versículo 19 e 20, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então veja que Paulo está orientando a Timóteo da seguinte forma: olha, Timóteo, muitos abandonaram, muitos caíram, merecem repreensão, afastaram-se da fé, perderam a boa consciência, não vivem mais uma vida de piedade. Muitos estão nessa condição, Timóteo. Permaneça firme, cuide de si mesmo, cuide da doutrina, para que você assim possa preservar a si mesmo e aos seus ouvintes
dessas experiências que outros estão vivenciando, de queda, de afastamento. Como é que nós podemos aplicar essa orientação que Paulo dá a Timóteo no contexto de igreja? Nós começamos falando aqui que alguns problemas que nós encontramos no cenário político nacional e até mesmo internacional podem ser encontrados dentro do contexto da igreja, o cenário eclesiástico, de líderes que não temem a Deus, de líderes que não passaram por um processo genuíno de transformação, líderes que não estão nesse caminho de santidade. Eles podem, infelizmente, assumir algum lugar de liderança na igreja, seja qual for o modelo que a igreja tem, seja o modelo episcopal, que é um que governa e faz as indicações, seja o modelo representativo, que um grupo maior elege um grupo menor. De alguma forma isso pode acabar acontecendo, de líderes ruins assumindo uma posição tão importante dentro da igreja, líderes ruins assumindo uma posição de autoridade. No que isso pode dar? O que a igreja pode passar quando vive situações assim? A história da igreja é uma história longa, e você que gosta de história, talvez saiba de muitas histórias, de como a igreja nasceu, no registro da Escritura, de como ela se desenvolveu, nos registros que estão além daquilo que está na Bíblia, que é o registro histórico, de como ela se consolidou. E nós sabemos que em vários momentos da história da igreja, seja de um passado ou até mesmo do presente, em vários momentos da história da igreja cristã, sem falar de denominações, muitas dessas igrejas sofreram, crentes sofreram, e muitos desses sofrimentos têm a ver com a liderança, com líderes não piedosos, líderes que roubam, que abusam, líderes que difamam, líderes violentos, líderes que entram em corrupção, que se envolvem com coisas ilícitas, e isso tudo chega para dentro da igreja. Quem sofre? Todos nós padecemos. Todos nós padecemos quando líderes impiedosos assumem a posição de decisão dentro da igreja. Eu disse que nós somos uma igreja de modelo representativo, e nós temos a oportunidade de escolher aqueles líderes que estarão no conselho, no governo, ou aqueles que estarão desenvolvendo um serviço na junta diaconal. Homens, e daremos a esses homens autoridade sobre nós, que vem do próprio Deus. Quem são essas pessoas que nós vamos escolher, que nós temos escolhido? Nós precisamos ter essa responsabilidade, sempre, em oração, de escolher por meio de critérios das Escrituras, essas pessoas que a gente vai dar o voto de confiança. Mas minha palavra inicial aqui é como é que a gente vai aplicar essa orientação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Como aplicar para o nosso contexto? Uma vez que, quando Paulo escreveu esse texto, foi há muito tempo, passou já há muitos anos. Alguns sugerem talvez aqui que foi um ano 60 ou perto disso que essa carta foi escrita. Olha quanto tempo tem isso, nós estamos no ano 2026, o cenário de igreja era outro, até o estilo de igreja era outro. Como é que eu posso pegar um texto como esse e aplicar para a minha condição hoje, dessa análise que nós temos feito aqui? Como viveremos? Já que nós vivemos num mundo de tanta impiedade, de líderes impiedosos, que às vezes podem acabar assumindo a frente da igreja,
Como nós vamos viver piedosamente no ambiente da igreja, se nós formos governados por líderes que não têm piedade, por líderes que não temem a Deus, por líderes que não levam em consideração a palavra de Deus? O que vai ser de nós? O que vai ser da igreja? Falando especificamente da nossa casa, 72 anos de história, glória a Deus. Se temos 72 anos de história aqui, é porque nós temos sido conduzidos por líderes piedosos. E devemos orar para que continuemos sendo conduzidos por líderes piedosos. Mas a análise não é sobre a igreja presbiteriana Filadélfia, é a igreja de modo geral. Líderes impiedosos que assumem cargos, eles destroem a comunhão, eles destroem famílias, eles acabam com tudo. De vez em quando, surgem algumas notícias na internet de líderes de igrejas fazendo coisas que não faz sentido líderes de igreja fazerem. De vez em quando surge. As notícias geralmente é de pastores fazendo coisas que eles não deviam fazer. Pastores que devem cuidar da vida espiritual, que devem cuidar das famílias, são aqueles que destroem as famílias, que destroem tudo. Mas não só pastores, qualquer líder de igreja está sujeito a cair e caindo levar outros tantos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos pensar um pouco a esse respeito, sobre a importância de formarmos uma liderança verdadeiramente piedosa. A nossa palavra aqui, então, é uma palavra de introdução. Próxima semana nós vamos entrar nas análises mais profundas sobre os efeitos de uma liderança ruim no contexto da igreja. Quais são até onde a gente pode chegar? Quão grave é? Como nós podemos sofrer? E como é que a gente vai viver? E a resposta é: nós vamos ter que formar líderes piedosos. Falamos sobre crianças, né? Já começa com crianças, formando os pequenos para viver piedosamente. Eles vão crescer, eles vão se tornar os líderes piedosos que a igreja de Jesus precisa. Timóteo é um líder que foi formado, que passou por várias experiências. Novo, viajou com Paulo em muitos lugares, viu Paulo sofrer, esteve com Paulo na prisão, esteve longe de Paulo quando Paulo estava preso, e quando Paulo estava longe, ele disse: vem me visitar e vem logo, Timóteo. Timóteo viveu muitas coisas, e tudo isso foi usado para a sua própria formação, para ele chegar onde ele estava, quando Paulo escreve 2 cartas para ele, mesmo ainda novo, mas um líder formado, um líder piedoso, um líder que exercitava a sua piedade, um líder que vivia aquilo que ensinava. Então Paulo disse para ele: cuide de si mesmo, cuide da doutrina. Vamos colocar de pé, vamos orar. Próxima semana a gente vai entrar em alguns pontos essenciais para a nossa reflexão, e o nosso objetivo é entendermos a importância da escolha de líderes, e a importância de nós, líderes, vivermos piedosamente, cuidarmos da doutrina e cuidarmos da vida piedosa. Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado pelo tempo que temos passado aqui, o tempo de oração. Tantos motivos foram colocados na sua presença nessa noite, e sabemos que o Senhor ouviu tudo. Também agradecemos ao Senhor pelo tempo que passamos aqui, diante da sua palavra, do texto lido, compartilhado, que o Senhor possa desde já nos fazer refletir sobre a importância da liderança de uma igreja. E entendemos essa importância, que o Senhor também nos conduza a orar mais por essa liderança, a interceder, somar forças com essa liderança, porque eles ocupam um papel de extrema relevância
no contexto da igreja que ele pertence. Que nós possamos ter essa consciência, que nós líderes possamos ter essa consciência, de que o lugar que nós assumimos é um lugar que o Senhor nos colocou, portanto temos muitas responsabilidades. E desde já o Senhor possa trabalhar com cada um de nós, a liderança já de nossa igreja, que já atua, a liderança oficial e mesmo a liderança leiga. Que todos os líderes aqui dessa igreja, Deus, possam viver piedosamente, viver uma vida consagrada, levar a sério, Deus, a comunhão com o Senhor, amar a igreja que lhe pertence. Mas desde já pedimos ao Senhor também que continue ajudando a cada um de nós nessa escolha da liderança, Deus, de agora, da liderança futura, sempre tivermos oportunidade para escolhermos, que o Senhor nos abençoe dando-nos sabedoria e que escolhamos de acordo com os critérios que o Senhor mesmo estabeleceu. Nossa gratidão, amado Deus, por tudo que o Senhor fez conosco aqui neste lugar. Rogamos ao Senhor que nos abençoe no restante dessa noite, em nome de Jesus. Amém.